de agradecer primeiramente pela acolhida que a casa nos oferece, pela oportunidade que ela oferece da gente poder estar aqui, contribuindo um pouquinho com a palavra que não é nossa, é da espiritualidade. Os espíritos falam através de nós. E gostaríamos também de pedir aos irmãos para manterem o pensamento elevado. Vamos deixar de lado um pouco os nossos problemas lá na rua, para que possamos estar absorvendo as energias positivas da melhor maneira possível. O tema que nós vamos tratar hoje está no Livro dos Espíritos. É nas chamadas leis morais, que nós conhecemos a lei de adoração, a lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, por aí em diante. Mas hoje nós gostaríamos de falar sobre a lei de igualdade. Como todos nós sabemos, nós espíritos tivemos um princípio, nós fomos criados em algum tempo atrás. E nós fomos criados todos simples e ignorantes. Mas com o decorrer do tempo, nós fomos reencarnando, aprendendo, desenvolvendo a nossa inteligência, porque é um atributo do espírito, porque o espírito ele tem um atributo da inteligência e do livre-arbítrio e da imortalidade. Tá? Nós somos inteligentes, nós somos imortais e nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Somos livres para escolher o nosso destino. Pois bem, com o decorrer das encarnações e reencarnações que a gente vem passando, até a atual agora, onde nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, mas que já está em transição para o mundo de regeneração, nesse tempo todo de idas e vindas, a gente vem colecionando conhecimento, a gente vem aprendendo. Então, a cada reencarnação, exceto alguns casos que ficam estacionários, a grande maioria dos espíritos evolui, avança, vai deixando a ignorância para trás e vai cada vez ficando mais inteligente. Porém, faz-se necessário que nós não tenhamos somente a inteligência, o intelecto, mas principalmente a parte moral. É muito importante para nós que a gente vá aprimorando a nossa parte moral. E a moral a gente adquire através dos estudos, dos ensinamentos, baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, mas voltando à lei de igualdade, nós temos uma coisa que nos iguala. Perante Deus, somos todos iguais. Ah, mas como é que um lá é rico, eu sou pobre? Como é que um lá é mais inteligente, eu sou menos inteligente que aquele? Há uma pequena diferença. Em essência, nós somos todos iguais, porque o espírito é igual de todo mundo. Não tem espírito diferente do outro. Pode um estar mais atrasado, outro mais adiantado. Uma diferença de espírito
Assim como não tem diferença de perispírito, ele também pode estar mais purificado ou menos purificado. E não existe diferença de corpo, salvo casos de pessoas que nascem deficientes. Aí sim ele nasce com uma anomalia, mas aí tem uma causa numa vida pregressa, numa vida passada. Mas normalmente a gente sai na rua, a gente vê pessoas igual a gente, da mesma forma, o nariz, os olhos, a cabeça, mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Até quando vamos ao laboratório fazer um exame de sangue, a gente pode ver que ali sangue é sangue, né? Tudo é o mesmo material, não existe diferença. Por isso que até às vezes as diferenças podem ser de, por exemplo, desigualdade de riquezas. Pode haver diferenças que alguma pessoa tenha mais e outra tenha menos. Mas por que isso ocorre? Isso aí é decorrente da desigualdade ou das aptidões, porque uma pessoa lá pode ser formada em alguma área muito importante, então ela ganha muito bem, tem condições de vida melhor. E tem aqueles outros que às vezes não conseguiram atingir seus objetivos, então eles têm menos condições financeiras. Mas aí é por causa da diferença das aptidões. A igualdade aí continua. E outra coisa, a diferença de aptidão e de evolução moral. Tem alguns espíritos que estão um pouco mais adiantados e tem outros que estão um pouquinho mais atrasados. Aqueles que estão mais estacionados, que não querem progredir, que teimam, que são recalcitrantes. Tem aqueles outros que querem ir para frente, querem crescer. Vamos dar um exemplo no caso da evolução moral. Nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, já damos um grande passo na nossa vida, porque nós estamos com vontade de mudar. Já temos a intenção de mudar. Por isso que a gente não vem aqui só para tomar o passe e ir para casa. Não, a gente vem aqui, a gente gosta de escutar o Evangelho, a gente gosta de escutar a palestra, a gente vai ali na biblioteca, retira um livro para ler, para se aprimorar, a gente baixa aplicativo no nosso celular de várias palestras, vários assuntos, vários temas que é para melhorar o nosso conhecimento. Então a gente tem vontade de melhorar. E quando a casa oferece cursos, geralmente a pessoa, eu vou me inscrever, vou fazer um curso lá que eu quero aumentar mais ainda o meu conhecimento. Porque o que falam na palestra ainda não está me preenchendo totalmente, acho que eu tenho que dar uma aprofundada. Aí entra o curso na casa espírita, vai se aprimorar mais ainda. Então, aí essas é que são as diferenças entre nós, os seres humanos. Né? Mas é aquela coisa que falamos no início. Perante Deus, somos todos iguais. E falando em vontade de crescer, antes de avançar um pouquinho aqui, uma vez no plano espiritual, um espírito, os irmãos devem saber que lá no plano espiritual, às vezes, na maioria das vezes, quando não é encarnação compulsória, a maioria das vezes é a gente que planeja a nossa reencarnação, juntamente com um grupo de espíritos. E aí um espírito
lá no plano espiritual, ele disse que queria reencarnar como agente que trabalhasse na área da saúde. Muito bem, reencarnou numa favela. A mãe morreu, desencarnou. O pai abandonou. E aí o que aconteceu? Foi viver nas ruas. Mas aí surgiu lá uma oportunidade de trabalho, de emprego, numa empresa de limpeza, de coletora de lixo, desses caminhões que passam na rua coletando lixo. Esse rapaz resolveu trabalhar então, porque ele, recolhendo o lixo da cidade, ele estava diminuindo o número de bactérias, de vírus e de tantas outras coisas que vêm a prejudicar a saúde do homem. Ele não deixou de ser um agente de saúde. Só que ele conseguiu ir juntando um pouquinho de dinheiro e mais ajudas que ele teve de outras pessoas, ele acabou fazendo um curso de técnico de enfermagem. Ele largou o trabalho de coletor de lixo e foi trabalhar no hospital como técnico de enfermagem. Então ele estava na área da saúde. Como técnico de enfermagem, com o passar do tempo, ele conseguiu condições para fazer o curso de enfermagem. Aí ele comandava o pavilhão lá. Estava na área de saúde. E como enfermeiro, pensou, quem sabe eu não faço medicina, já que eu gosto tanto de estudar. Se esforçou, foi lá, fez um teste, fez um vestibular, passou, entrou, medicina, cirurgião, na área de saúde. Como ele tinha planejado no plano espiritual, ele iria trabalhar na área de saúde, de qualquer jeito. Mas se ele não tivesse conseguido chegar à medicina, mesmo lá como coletor, ele também estava contribuindo. Porque ele estava, pelo menos, em parte, deixando a cidade mais limpa, diminuindo o risco de bactérias que viessem a contaminar o homem. Então, notem bem a força de vontade e a força do planejamento. Por isso que nós aqui temos que aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui agora, porque é a única. O momento mais certo para nós mudar é hoje, agora. Mas, então, meus queridos irmãos, outra coisa que faz me lembrar a diferença, que as pessoas colocam diferença, é na raça. Ah, porque fulano lá é alemão, o outro lá é negro, o outro lá é isso, o outro lá é aquilo. Tudo igual. Não tem nada de diferente. Ah, mas aquele cara é escurinho e eu sou claro. Mas perante a bioquímica, a química, a ciência e a espiritualidade, o espírito é igual, o perispírito é igual. Tira o sangue dos dois é sangue, carne é carne, osso é osso. Não tem diferença nenhuma. Só tem diferença na cor da pele, somente isso. Porque até falar os dois falam. Então, não existe diferença. Daí, uma coisa que gostaríamos de chamar a atenção, assim, de todos nós, incluindo eu, né, que a gente tem que se incluir no meio, né? Não é falar para os outros, tem que falar para a gente, né? O primeiro que ouve é o que está falando. A gente tem que ter muito cuidado com o preconceito. Às vezes a gente está vendo até hoje, nos dias de hoje, preconceito, uma coisa que não era para existir mais de jeito nenhum.
olha, se uma pessoa que é considerada uma pessoa inteligente, era para ter abolido isso já há muito tempo da cabeça. É o preconceito contra a raça. Ou se a pessoa lá é uma prostituta, quem sabe quantas portas, quantas oportunidades se fecharam para aquela pessoa que ela não teve outra saída para poder se alimentar ou alimentar um filho, ela teve que escolher esse caminho. Que garanto a todos que nem gostam. As pessoas pensam, mesmo ela gosta de trabalhar no livro. Às vezes a pessoa odeia, detesta o livro. Ela está ali. Né? Outra coisa, preconceito contra o homossexual. A gente tem que ter respeito pelo ser humano, porque todas as pessoas têm o seu lado bom. Jesus, a gente vê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê da Bíblia, Jesus, com quem é que ele gostava de andar naquela época? Era com os fariseus? Os doutores da lei, com o sabe-tudo lá, com aqueles que não podiam nem tocar em nada, que se contaminavam, de correr lá e lavar as mãos. Não. Jesus andava lá no meio da multidão, lá no meio do povão lá. Onde estava o povão lá, podia ver que Jesus estava no meio. E a gente vê que Jesus, ele transformou pessoas. Maria de Magdala mesmo, era prostituta, se transformou. Foi uma grande condutora dos ensinamentos de Jesus. Zaqueu, o publicano, todo mundo falava mal dos publicanos, porque os publicanos eram ladrão, sem vergonha, tiravam dinheiro do povo para passar para os romanos, mas só que a metade ficava para eles. Aí o que aconteceu? Um dia Jesus vinha vindo, depois da passagem de Ramos, Jesus vinha vindo e Zaqueu queria conhecer ele, e como Zaqueu era de estatura baixa, ele teve que subir numa árvore para poder enxergar Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, apressa-te em descer daí, que é necessário que hoje eu fique na tua casa. Quer dizer que Jesus queria ir ficar lá, jantar lá, dormir lá. Qual é o símbolo do Zaqueu se ele subir? É que Zaqueu, ele estava num nível abaixo. E ele teve que subir, ascender, para poder ver Jesus como Jesus era. Ele teve que se elevar. Subiu na árvore, enxergou Jesus, e Jesus, na mesma hora, reconheceu ele e chamou ele para que ele ficasse em sua casa. E o que aconteceu? Ele pegou, abriu o seu cofre e disse assim: se eu prejudiquei alguém, eu dou 4 vezes mais daquilo que eu tenha defraudado. E outra coisa, dou metade dos meus bens aos pobres. Então aí houve uma grande modificação, uma grande transformação. Uma pessoa que era de um estilo de vida e se modificou para outro. E é esse convite que Jesus faz para nós, nos inserindo na lei de igualdade, para que possamos estar nos amando, nos amparando, sendo fraternos uns com os outros, nos colocando no lugar do outro,
tendo empatia, porque às vezes a outra pessoa está com uma dor, não digo dor no braço, eu digo uma dor na alma, e a pessoa às vezes está indiferente para aquilo ali. Agora, se nós tivermos a empatia, nós vamos sentir realmente o que aquela pessoa está sentindo. E o que nós vamos fazer? Oferecer o nosso braço, oferecer o nosso ombro. Eu não posso resolver o teu problema, mas eu estou aqui contigo para tentar te ajudar. E é assim que devemos ser uns com os outros, porque a espiritualidade nos ensina assim. Quando a gente entra aqui na casa espírita mesmo, enquanto a gente está escutando a palestra, os amigos espirituais estão derramando sobre nós todos aqueles fluidos que a gente necessita para o nosso espírito, para o nosso corpo, porque os cansaços, as doenças, as aflições do nosso corpo provêm às vezes do espírito cansado também, o espírito em desarranjo. Então é necessário que a gente equilibre. E esse chamamento que a gente faz, né, da lei de igualdade, é para isso, é para essa finalidade. É para que nunca nós nos achemos superiores aos outros, porque nós não somos. Nós não somos superiores a ninguém. Nós somos iguaizinhos ao nosso irmão que está do lado. Seja ele preto, branco, seja ele do jeito que for, nós somos todos iguais. Por isso, meus queridos, fica essa mensagem. A mensagem agora, assim, que veio o período natalino, que já antecipamos a todos que tenham um feliz e um ótimo Natal, mas não só no dia de Natal, mas que esse Natal seja todos os dias, junto com nossos familiares, com nossos amigos, nossos vizinhos, nossos inimigos. A gente deve orar por eles. Eu não gosto dele. Não tem problema, não precisa viver de mão dada com ele. Faz uma prece para ele, para que ele viva bem, para que ele viva em paz, para que ele não sofra, né? Já é uma grande coisa, né? Não desejar o mal de ninguém, né? Porque a gente não vai querer que ninguém deseje o mal da gente, né? Então, não vamos desejar. Então fica essa mensagem de Natal, de fraternidade, amor, igualdade entre todos. E também, que também agora vem a entrada também do nosso ano que vai trocar, né? Vamos escrever uma nova página no livro da nossa vida. O que passou, a gente vai folhear, vai ficar para trás. Então vamos começar a reescrever. Vamos escrever a nossa história de uma forma diferente. Vamos nos amar, vamos nos querer bem e desejamos que todos os irmãos saiam daqui muito melhores do que quando aqui chegaram, levando em seus corações para seus lares, seus familiares, muita paz, muito amor, muita serenidade e principalmente muita coragem para que possamos continuar a nossa marcha, a nossa caminhada evolutiva para o progresso e a felicidade. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós, que assim seja.